Boa tarde a todos. Projeto veto parcial à proposição de lei complementar 120/2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Serrana e dá outras providências. Eu vou passar a palavra aqui para o doutor Jorge, para ele. O Alessandro, doutor Alessandro. Presidente, boa tarde ao senhor, autoridade na qual cumprimento nosso presidente e ex-presidente Guilherme, nosso relator, vereador professor William. Em relação às razões de veto, eu vou te pedir a vênia, são dois pontos aqui que foram vetados. E eu vou ler só o trecho aqui da fundamentação do veto, para tentar esclarecer aqui, para ficar de uma forma mais didática, ok? Se o senhor me permitir. Em relação ao primeiro ponto que foi vetado, especifica o adicional de 1/3 sobre o respectivo padrão do vencimento do cargo. A fundamentação do veto, ela sintetizou aqui nesse parágrafo. Analise que na redação proposta não coloca de forma escalonada o padrão do adicional da forma como está. O servidor que ficar 1 hora de sobreaviso receberá 1/3 do padrão de vencimento, ao passo que o servidor que ficar supostamente 5 horas de sobreaviso receberá o mesmo 1/3 do padrão de vencimento. Baseado nisso, o Executivo vetou, entendendo que não haveria a proporcionalidade. Ele entenderia que o servidor que ficasse 1 hora ou 5, o que ficasse 5 seria desfavorecido em relação ao que ficou 1. Aí ele fundamenta, do ponto de vista legal, que feriria o princípio constitucional entabulado no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da proporcionalidade. Então, nesse aspecto legal, eu acompanho o veto, do ponto de vista jurídico, ok? O segundo ponto vetado fala sobre ressalvados serviços essenciais. Fala sobre o quê? Os períodos de recesso ocorridos no final de cada ano laborado não serão descontados das férias dos servidores. Ressalvados os serviços essenciais. Não quer dizer, esse grupo de servidores que trabalham nos serviços essenciais não seriam agraciados com esse benefício. Baseado nessa distinção, o Executivo entendeu que haveria uma distinção injusta entre servidores, que feriria o princípio da isonomia. Então, nesse tema, que é o princípio que todos devem ser tratados de forma igualitária. Então, nesse sentido também, a Procuradoria, manifesta favorável ao veto do Poder Executivo. Se tiver qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Deise, quer dar uma palavrinha? Gostaria, o Marcinho, quer dar uma palavra aqui, Márcio? Secretário. É bom? Vou dar uma palavrinha. Eu vou aceitar mais meia xícara de café. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos. Com relação a esse veto também do 120, eu até trouxe um documento aqui, que no ano de 2021, um advogado do município, né, que atua no município, ele fez uma denúncia no MP, dizendo que a prefeitura, né, ele até citou o decreto do ano, que era o 153 de 2021, que falava da suspensão dos trabalhos, né, dos expedientes lá com recesso, e ele menciona nessa denúncia, foi formal, ele se identificou, e ele falava que a administração estava causando um prejuízo ao erário, uma vez que os servidores que estavam no período de recesso não estava sendo contabilizado as férias,
e o município estaria pagando o servidor sem trabalhar numa suposta folga. E a gente respondeu, está aqui, eu vou deixar até uma cópia para vocês, que a gente explicou para o promotor, no caso aqui foi o promotor que estava de plantão, e depois ele remeteu para a promotora Maria Tereza. E a gente explicou que não, que os serviços essenciais, eles estavam funcionando, a gente tinha um ponto de atendimento do que era essencial dentro da prefeitura funcionando, e os demais setores que não tinham a demanda, os servidores todos estavam de férias, e desta forma não estava causando nenhum prejuízo ao erário. E depois de 3 meses ela arquivou a denúncia. Então vou deixar uma cópia disso aqui também, que aconteceu no ano de 2021 para 2022. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, muito obrigado. O William, relator, com a palavra. Vamos à primeira questão que foi levantada. O regime de sobreaviso foi uma inovação que nós trouxemos aqui para a discussão do Estatuto. Nós temos aqui representantes, né, do sindicato, e se recordam bem. E ela é uma medida, né, o sobreaviso, ele é uma medida que é muito mais voltada para a organização do serviço público e para a garantia da educação, sobretudo quando a gente fala das escolas, né, porque já é uma realidade no campo da saúde. Nós já temos sobreaviso em hospitais, nós já temos sobreaviso na UPA. Então, assim, a questão da educação e outros setores seriam incorporados de maneira explícita aqui, expressa, e foi, né? O sobreaviso, com a aprovação do Estatuto, se tornou uma realidade possível, né, de ser feita e que já é realizada em alguns municípios do Brasil, sobretudo de São Paulo e o sul do país. Em algumas dessas legislações, nós tivemos valores como este que nós estabelecemos de 1/3, que praticamente faz uma reprodução daquilo que acontece no sobreaviso na esfera privada, em termos trabalhistas. Então, assim, sobreaviso já existe, só que vai ter que ser regulado e regulamentado pelo Poder Executivo. Aqui nós fizemos um direcionamento, doutor Alessandro, de como a gente gostaria que ele fosse. Essa leitura de que não haveria isonomia, né, me permitam discordar no seguinte aspecto. Não é 1/3 de 1 hora trabalhada ou de 5 horas, mas é 1/3 das horas em que ele esteve de sobreaviso, porque as horas efetivamente trabalhadas ele receberá integral, porque ele está trabalhando. Então, esse 1/3 seria do tempo à disposição, e não do tempo efetivamente trabalhado. Do ponto de vista de um receber mais do que o outro, o sobreaviso da educação seria diferente. Ele seria 1/3 do valor da função, e não do cargo da pessoa. Mas ainda assim que fosse do cargo que a pessoa possui, não teria nada que, no meu entendimento, ferisse a isonomia, uma vez que as vantagens que ele teve do cargo não foram vantagens que foram criadas pela administração do ponto de vista pessoal. Foram vantagens que o servidor adquiriu ao longo da carreira dele, seja pelo estudo, seja pelo tempo de serviço. E quando se coloca essa segunda questão, que é a questão do recesso, e o Márcio trouxe para a gente essa denúncia que teve no passado, da prefeitura ficar fechada, a gente tem que trabalhar mais no popular aqui, para as pessoas entenderem. A prefeitura entrava de recesso ali por volta do dia 20, não é isso?
e ficava até dia 8, dia 10, algo assim, de janeiro. Quando o Ministério Público até chega e arquiva isso, e a gente vê um veto falando de isonomia, de que os serviços essenciais seriam prejudicados porque eles estariam trabalhando, isso foi o que acontecia. Isso já acontecia. A prefeitura fechava as portas, ficava de recesso, servidores não tiravam férias e depois gozavam as férias. Mas a todos? Tá, então eu parei no dia 20. No dia 20, todo mundo que parou lá está de férias. E o setor não funciona. Na verdade, tá vendo que está incoerente justamente esse aspecto. Aquilo que pegou como regra ou lógica para fazer o veto, ele acontece já de uma outra forma, que é essa forma de conceder as férias. E alguns não, né? Não, meu ponto era só o seguinte: se de fato, se eu for pesquisar, dia 20, a prefeitura fechou, no meu entendimento, todos então têm que estar de férias. Todos lá no final do ano tiraram férias, no dia 20, por aí. Inclusive os secretários. Porque não era assim no passado. Não, recesso tinha. Não era tão grande, mas tinha. Na verdade, relator, com permissão, eles estão querendo transformar. Eu nunca imaginei que este vereador estaria votando contra o governo, mas eu discordo nesse momento sobre o que está sendo impondo. Vossa Excelência acabou de perceber. Eu pergunto se esta casa deu férias coletivas para todos os funcionários. Eu pergunto se o Judiciário deu férias coletivas para todos os funcionários do Judiciário. Eu pergunto se a educação deu férias coletivas para todos da educação. Aqui a gente vê um tratamento diferenciado. E eu até me surpreendo, porque quais são as regras de férias para o servidor público? As férias são um direito garantido pela Constituição Federal e regido pelos servidores públicos pela Lei 8.112/1990. De acordo com a legislação, o servidor terá 30 dias de férias. O pagamento, incluindo o adicional de 1/3, é feito em até 2 dias antes de iniciar as férias e o período deve ser previamente aprovado pelo gestor. Previamente. O servidor foi comunicado do recesso praticamente na semana de se fechar os trabalhos e encerramento do ano 2023. Ou seja, prejuízo para o servidor, porque sequer teve condições de programar suas férias. Eu estou ou não estou de férias? Eu estou de recesso ou eu estou de férias? Então, essa que é a dúvida, é o que a gente tentou, através, secretário, desta lei, normatizar. Recesso não é férias. Então, a gente tem aqui o significado de recesso. No final do ano, há recesso laboral, suspensão temporária das atividades de um órgão público, legislativo ou judiciário, recesso parlamentar, interrupção parcial das atividades letivas, recesso escolar, e por aí vai. E o significado de férias é a época de repouso após um ano de trabalho que destina os descansos dos estudantes, interrupção das atividades de uma empresa, de instituição, enfim. Então, a partir de hoje, nós vamos ficar regulamentados que no dia 20 todos os funcionários estarão de férias? Essa que é a minha dúvida. Porque se for todo dia 20 os funcionários estarão de férias, o servidor vai já iniciar a programação da sua vida. Dia 20 eu estou de férias, então eu vou comprar uma passagem lá para o norte, vou começar agora aqui, que eu vou pesquisar, porque eu vou estar de férias, 30 dias, não 15,
né? Porque aí eu vou picar a férias do servidor, enfim. Essa é a questão. Nós vamos regulamentar, então, que a administração pública, até mesmo essa casa, aí eu falo, essa casa, vai fechar as portas no dia 20 ou dia 22 e voltar só 30 dias depois ou 15 dias após? Vai estar regulamentado isso? Essa é que é a minha dúvida. Eu só quero uma programação da vida do servidor, o que de fato vai acontecer. Vereador, é totalmente, assim, é lógico que o senhor está fazendo uma provocação, e eu concordo com isso, é totalmente descabido isso aqui no Legislativo, até porque dia 2 está funcionando. Pode ser que nós tenhamos algumas pessoas que estão de férias, mas chega um projeto em caráter de urgência da Prefeitura, tem que estar aberto, pode ser convocada uma reunião extraordinária, aqui tem setor de compras, as compras não param, o planejamento não para, a escola do Legislativo tem que começar, os nossos advogados têm prazo para poder responder determinadas coisas, apesar que nesse prazo em específico nós estaremos aí no recesso forense, mas ainda assim existem outras atividades que não são respostas efetivamente à justiça, mas a órgãos, né, que solicitam. Mas, de maneira geral, o que a gente percebe é que a administração, inclusive, ela tem o hábito de conceder férias antecipadas. E eu gostaria até de aproveitar a presença do Márcio, aqui não é nenhuma inquisição, mas aqui é para a gente aperfeiçoar isso, até para a próxima gestão, quem quer que seja, melhorar essa situação, porque nós temos, o vereador Adilson falou da programação das férias, a pessoa recebe as férias, pelo menos assim que funciona na legislação trabalhista, né, no direito privado, mas na esfera pública nós temos, por exemplo, pessoas que começam a gozar férias, a Helenice sabe disso, sem ter um ano completo, ou não tendo aquele período aquisitivo completo. Eles antecipam, mas efetivamente não podem pagar, né? Então, a pessoa tira, às vezes, 20 dias, que seriam ali os 20 dias que o senhor citou, né? A partir do dia 20 até o dia 10, sem recurso, sem dinheiro, e depois vai receber no mês, talvez, de aniversário da posse dele, ou no meio do ano, né? Que é quando ele tira o restante dos dias. São imperfeições que nós devemos começar a perceber. São imperfeições que a gente começa, né, a analisar. Do ponto de vista, a gente tem que tocar para frente, porque senão a gente não evolui, do ponto de vista do sobreaviso, nós tínhamos o interesse aqui de dar um direcionamento na questão do 1/3. Mas também acredito que o Poder Executivo possa criar um mecanismo de gratificação ou até de estabelecimento de um valor para poder, ou até submeter essa casa uma proposta futura para que a gente possa disciplinar isso. Sim, então... Na verdade, observe o que está sendo colocado. O senhor falou que, quando ele trabalha, ele recebe 100%. Não seria a hora extra. Tá, aqui nós estamos criando um sobreaviso que não é hora extra. Ele é hora normal. É justamente um princípio de economicidade para o poder público. É uma hora normal. E só vai se pleitear essa função de sobreaviso aqueles que quiserem. Inclusive, a administração pública pode abrir processo seletivo para pessoas que queiram se colocar de sobreaviso dentro da estrutura do funcionalismo público que ela dispõe. E pode estabelecer um valor X para aquela função. Aí, quando fala em paga 60%, aqui fala na lei, doutor Alessandro, que é assegurado um adicional mínimo de 1/3. 1/3 dá 33. Se ele paga 60, está tranquilo. Aqui nós não estamos fixando 1/3. Nós estamos assegurando um mínimo. Sim, doutor.
Professor, como é recorrente aqui, eu sou fazer a gente queimar neurônio aqui, isso é muito interessante, e eu acho a discussão muito interessante no sentido que há uma concordância entre o seu pensamento com o pensamento do Executivo. Sim. Só falta um encaixe. Se o senhor me permite uma sugestão, talvez na redação, seria que o que o secretário mencionou é que não haveria a proporcionalidade devida. Não é isso, Márcio? Então, como não, o seu pensamento não está sendo contestado, simplesmente a proporcionalidade. E se o senhor colocasse, por exemplo, o pensamento que, no momento adequado, discutindo isso e costurando com o Poder Executivo, que esse direito deveria ser regulamentado, a proporcionalidade, pelo Poder Executivo. O senhor entabula o direito e a proporcionalidade seria regulamentada através do Poder Executivo, que teria, até porque não feriria o princípio da separação dos poderes. Esse é só um posicionamento jurídico. Sim. Não tem como a gente fazer nenhuma alteração no texto, porque a gente está tratando de veto, né, como foi bem colocado. Aqui, quando eu falo o regime de sobreaviso restrito aos servidores públicos efetivos, então, ele está restrito aos servidores efetivos. Deverá ser regulamentado por decreto. Eu já estou permitindo que o prefeito faça por decreto. E depois eu asseguro o adicional mínimo de 1/3 sobre o respectivo padrão de vencimento do cargo. Se é um cargo de professor, é o padrão de vencimento do cargo de professor. Então, eu não estou conseguindo entender justamente o que há de errado nisso. É porque o seu pensamento, eu também concordo com ele, mas na redação, quando o Executivo for fazer por decreto, ele já está limitado no texto da lei que o senhor está colocando. Tá, mas o que é o texto da lei? Servidor efetivo, padrão de vencimento do cargo e um mínimo de 1/3. Pode ser os 60% que eles colocaram. O mínimo é 1/3, até para dar uma isonomia com os outros trabalhadores que são regidos pela CLT, que é 1/3. Que o regime de sobreaviso CLT é 1/3. Isso é. E no plano de carreira, qual que é a redação do plano de carreira? Em qual circunstância? Em todos os planos de carreira você tem o sobreaviso? Não, na educação nós não temos sobreaviso. Tem. Professores que faltam, nós temos desvio de mais de função. Essa reflexão que a gente tem que levar. Quando se fala de isonomia e até de respeito ao recurso público, é justo, por exemplo, um supervisor escolar ir trabalhar lá no lugar do monitor? Porque não tem monitor? Porque na escola é assim, tem uma ordem, né? De servidores que vão para fazer o preenchimento da vaga. Na educação é onde mais falta. Aí que está. Eu abri essa discussão apenas para que todos percebessem a necessidade.
Por quê? O texto ele já assegura o Poder Executivo de regulamentar por decreto. A gente mantendo o veto, deixa de ter essa prerrogativa. Entendeu? Talvez tenha faltado uma discussão para poder colocar essa situação, porque ficou tido aqui como se pagaria um terço. Analise-se, né, que a redação proposta não coloca de forma escalonada o padrão do adicional. Da forma como está, o servidor fica uma hora de sobreaviso, receberá um terço do padrão de vencimento, ao passo do servidor que ficar supostamente 5 horas de sobreaviso receberá o mesmo um terço do padrão de vencimento das horas que ele trabalhou. Porque os de sobreaviso é o mesmo valor. Quando fala segurado o mínimo de um terço, significa que ele não trabalhou hora nenhuma. Ele não trabalhou hora nenhuma. Aí vai receber um terço. Aí você tem que pagar o que ele trabalhou, ué. Se ele não trabalhar um terço. Isso que é o sobreaviso. Você está trabalhando e recebe o valor do cargo. Não. Se ele trabalhou, ele não está de sobreaviso, ele está em trabalho. O sobreaviso é a hora que você está ali à disposição. E sobreaviso ainda é diferente de prontidão, porque prontidão ele tem que estar no lugar. E sobreaviso ele não precisa estar. Isso aqui a pessoa está em casa. Isso aqui a pessoa ela é chamada. Isso aqui é um monitor, por exemplo, de escola, e a ideia nossa foi essa, que mora lá no bairro Romeu Duarte, por exemplo, e que faltou. E a gente sabe que quando vai faltar professor, é minutos antes. Aí vai, faz o chamado, e ele tem meia hora para estar lá. Se não faltar ninguém, recebe um terço. E ele pode atender todas as escolas da região, inclusive. É isso que é o sobreaviso. Eu acho que é um instrumento do sobreaviso que ele está sendo mal interpretado pelo Poder Executivo. Inclusive, nós temos que fazer uma vistoria nisso aí, para saber como é que está. Como é que está sendo pago esse valor de 60%. Está pagando se a pessoa não está trabalhando, se ela está trabalhando. Porque se ela trabalha e ela recebe hora extra, perdeu o sentido do sobreaviso. Perdeu o sentido. Porque o sobreaviso é para gerar uma economia. Recebendo. Ele recebe a hora extra porque essa hora ela é superior às horas dele de jornada. Aí nós estamos falando de uma pessoa que está recebendo hora extra porque a jornada dele é cumprida. Aí paga-se hora extra. Aqui nós estamos criando uma espécie de função. Eu não tenho problema nenhum, até porque essa situação eu não vejo que esse ano a gestão vai conseguir implantar sobreaviso em áreas como a educação. Nós deixamos aqui uma porta aberta e ela continua aberta sem esse artigo. Porque o sobreaviso está lá no plano e foi aprovado. Né? Eu até achei que outras coisas não seriam aprovadas, né, que seriam vetadas. E fico feliz delas não terem sido vetadas. E nem vou citar quais são, mas, enfim, Heleni, eu já imagino o que seria. Mas, agora, essa questão que o vereador Adilson está defendendo, né, do ponto de vista dele, eu, por mim, que foi só para poder a gente
abrir a discussão, mas a gente faria isso perfeitamente, até mesmo em reunião. Eu não vejo problema em manter veto nesse aspecto. Aqui a gente tentou dar um suporte para a administração, mas mesmo mantendo o veto, o sobreaviso continua a existir da maneira que a gente queria para todas as categorias. Como vai ser feito, eu não sei. Se, por exemplo, na educação, daria conta de pagar 60% de hora extra, ou haveria a possibilidade de compensação, isso eu não sei, né? Vereador William, conclui suas palavras, por favor. Não, do ponto de vista dessa proposta de sobreaviso aí, por mim, pode acompanhar o veto. Aí já é uma questão depois, né? Presidente. Vereador Guilherme. Agora, essa questão do vereador Adilson, eu gostaria de compreendê-la melhor. Boa tarde para todo mundo, as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social. E antes da manifestação do meu voto, e tentando entender mais profundamente as discussões, ouvindo o Márcio, ouvindo o William e principalmente o Adilson, e aqui eu não faço mérito em relação à administração atual, eu compreendi perfeitamente o que o Adilson disse. Mas eu duvido muito que vai acontecer dia 20 que todos tirarão férias. Duvido muito. Até que se traga na minha frente aqui a prova de tudo disso. Mas, acompanhando, gostaria também que essa discussão do que o Adilson falou fosse mais aprofundada. Acho que é necessário isso, né? Se tratando da nossa cidade, para o futuro próximo, aí, para as próximas administrações, sejam elas quem estiver. Mas, nesse primeiro momento específico, eu também faço acompanhando o veto. A questão do Adilson, nós não entramos no mérito, só para poder... Vossa Excelência, vereador, já acompanha nos dois quesitos, porque aqui tem duas parciais, que é a questão do sobreaviso, nós estamos tratando, e a questão do recesso. Vossa Excelência acompanha em ambos os casos? Ou vamos entrar no meio da discussão e vamos continuar discutindo aqui? Se nós chegarmos a uma conclusão baseado, e ouvindo mais, principalmente baseado nessa fala que você teve, eu acho que merece uma discussão maior, entendeu? Mas não sei se isso vai conseguir ser finalizado aqui nesse momento, né? Mas aqui na Câmara, quem não está de férias, comparece no dia 2. Por exemplo, o gabinete meu estava aberto perfeitamente dia 2. Meu também. Então, assim, aqui nós não temos Se está de férias, não precisa de publicação de recesso. Se há férias do servidor, não há necessidade de publicação de um recesso. E o servidor só não comparece no setor de trabalho porque o setor está fechado. Do contrário. E outra coisa mais, nas escolas, eu volto para a discussão, aproveitando, nós temos também o Natan, que está aí, também é da educação, então aproveitando a presença dos dois, vão compreender muito bem. O recesso nas escolas, ele é de interesse da própria administração, porque a escola aberta, ela gera despesa. E ela dá o recesso ao servidor pelos belos olhos do servidor, mas é justamente para que o servidor não fique num espaço, de certa maneira até inseguro, né, porque fica ali sozinho, né, 2 pessoas, 1 pessoa, sem nenhum volume de trabalho, sem nenhuma nem fiscalização do trabalho, se de fato está trabalhando, né, ou não tem demanda. Então acaba sendo uma situação meio que forçada, então o servidor é meio que obrigado a não comparecer. Mas aqui na Câmara, o servidor só não comparece, por exemplo, na véspera de Natal, porque está fechado, é recesso. Ontem foi recesso, né? E teve servidor que veio trabalhar ontem. E teve servidor que queria, porque a esposa estava dando muito serviço para ele em casa. E eu vou revelar o nome na reunião, se todo mundo ficar aí até mais tarde. Mas, então, vereador Ricardo, já fechando, essa questão aí, para mim, ela não ficou muito bem explicada. Ela pode ser, eu consultei juridicamente ali,
se há um entendimento, nobre vereador, sobre a apaziguação do primeiro, e a gente pode votar parcialmente, né, aprovar parcialmente. Ali, no caso, a gente pode dividir, se é entendimento dos vereadores, a segunda parte, que é a questão do recesso e férias, a gente pode quebrar o veto eu parcial. acho que eu vou seguir pela garantia, sabe? Já que nós precisamos de mais discussão, eu vou ser favorável ao veto na minha proposta, porque, para mim, com ela ou sem ela, o sobreaviso está lá, existe. Vão precisar ainda daqui para poder fazer qualquer alteração. E, do ponto de vista dessa proposta do vereador Adilson, eu vou contrário ao veto no seguinte aspecto: tem até lá no dia 20 para que a gente possa resolver e nos convencermos dessa situação que foi explicada pelo Márcio. Então, eu vou ser favorável a essa proposta do Adilson e contrário ao veto nesse quesito e favorável ao veto na minha proposta. Presidente, gostaria que registrasse e seguisse também essa mesma linha de pensamento do vereador William, contrário e a favor da proposta dele. No que se refere ao recesso, nós estamos indo contra o veto. No que se refere Parcial. Não. Mantendo parcial. Mantendo o veto só na emenda quebrando parcial. do sobreaviso. Sobre o sobreaviso, acompanhando o veto, parcialmente. A questão do recesso. Rejeitando o veto seria o termo correto, no ponto de vista do recesso. Na questão do recesso, rejeitando o veto. Tem um número delas aqui. Qual é o número aqui? A emenda 6. Só na parte que altera o artigo 3º, não é isso? É isso. O Adilson é a emenda 4. Na verdade, A leitura é tranquila. Os períodos de recesso ocorridos no final de cada ano elaborado não serão descontados das férias dos servidores. Ou seja, recesso é recesso. Oi? Sim. Sou a favor do veto, manter o veto nas 6 e rejeitar o veto na 4. Pronto, presidente? Então, o veto parcial à proposição de lei complementar, ele foi votado parcialmente, não é isso? Sim. Então, ele segue para logo mais 120/2023. Veto parcial à proposição de lei 001/2024, que autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos de servidores públicos, dos subsídios dos agentes públicos, tem como de Bolsa Família, dos estagiários do município e da outras providências. Quero dar a palavra para o doutor Jorge, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, renovo os cumprimentos. As razões de veto apresentadas, elas têm o cumprimento da legalidade, né, e na sua apresentação. No entanto, na análise da Procuradoria, ao publicar a lei sancionada parcialmente, né, através das razões de veto, a Prefeitura Municipal ela publicou o artigo 2º com a intenção do percentual 3,71. No entanto, ela vetou esse artigo e publicou a lei de maneira integral. Então, no nosso olhar, há um erro de formalidade nesse quesito. Nesse ponto, a análise fica de Vossas Excelências na quebra, vamos dizer assim, na rejeição do veto, né? Volta à emenda 2, que foi a alteração do percentual. Caso contrário,
na manutenção do veto, o entendimento dessa Procuradoria é que o projeto, a lei sancionada, ela é irregular, não teria respaldo para manter o artigo 2º, que ele estaria vetado. Secretário, quer dar uma palavra? Presidente. Relator William. Quando nós votamos aqui os 4,62, um dos pontos altos da reunião, e até o que levou à aprovação desse percentual, foi a ausência de representantes do Poder Executivo para defender a proposta. E hoje nós temos a ausência do ponto de vista do jurídico da Prefeitura, porque a parte financeira está aqui representada pelo Márcio. Quando o prefeito municipal vai vetar uma proposta, ele veta por ser contrário ao interesse público, tal qual o Márcio está aqui dizendo, o que não aconteceu, ainda que ele se fundasse nessa tese, não foi isso que foi alegado como a justificativa de veto. A justificativa foi a inconstitucionalidade. E, nesse aspecto, o Márcio diz que não se manifesta porque não é a área dele, a área jurídica. Do ponto de vista do que foi colocado, eu gostaria, mais uma vez, de trazer, é uma discussão que a gente travou nos corredores aqui, até com os procuradores, no campo trabalhista, quando a gente tem uma demanda, e, por exemplo, eu, vereador Adilson, nós temos uma demanda, e eu falo, vereador Adilson, o senhor me deve 40 mil, e ele é o meu empregador, ele falou, eu te devo só 20. Aí o juiz fala, faz o seguinte, paga 20, porque é a parte incontroversa, e os outros 20 a gente vai discutir. Só que aqui não é essa lógica que se aplica. Existe, até sumulada essa questão de que a parte incontroversa, ela se efetiva. Mas aqui, do ponto de vista da legislação e da técnica legislativa, quando se veta aquele artigo, ele não vai publicado da forma que ele chegou, porque senão iria vigorar dentro do mundo jurídico algo que não foi aprovado pela Câmara. Entenderam? Então, se eu chego aqui, eu altero, aí o prefeito veta. Então, durante aquele tempo que foi publicado e foi executado ali os efeitos, eu não posso seguir essa regra, porque senão seria muito fácil. Manda um projeto, existe uma alteração, eu veto, eu publico sem alteração e começo a aplicar ali as regras com base no texto original que foi enviado. Esse é o nosso entendimento. Claro que o jurídico não tem, o mundo jurídico ele não é uma ciência exata, mas o nosso entendimento ele tem caminhado nesse sentido. Do ponto de vista de estar coberto ou descoberto, nós temos na nossa legislação uma regra de que o poder legislativo e o poder executivo não pode ter índices de revisão distintos. Quando o poder executivo publicou os 3,71, ele impediu que o poder legislativo publicasse os seus 4,62, porque não houve veto da proposta do legislativo, até porque, salvo engano, foi resolução e não foi lei. Tá. Olha para vocês verem o embaraço jurídico que nós estamos, mas por isso que eu estou lamentando a ausência do jurídico. Nós estamos numa espécie de limbo, porque nós, Câmara, não pagamos o reajuste, confere isso, gente, porque nós não temos respaldo para pagar. E o Poder Executivo pagou respaldado numa publicação que o nosso jurídico entende como irregular. Caminhos poderiam ser tomados. O primeiro caminho seria, essa lei ela não pode funcionar da maneira que está funcionando, teria que ter uma outra proposta e uma abertura de discussão
em cima de outras perspectivas. Do ponto de vista da inconstitucionalidade alegada, cumpre-me, né, até mesmo como um dos autores da proposta, já vista que todos os 9 assinaram na comissão, do contrário, nem poderia estar aqui defendendo ela, mas, como todos assinaram, qualquer um deles pode participar dessa comissão de veto, manifestando suas visões. Então, o meu entendimento é que não existe uma súmula vinculante, não existe uma súmula que fala, ó, é dessa maneira, e nem a literalidade da lei. Existem alguns julgados que a gente entende como jurisprudência, e desses julgados, nós temos uma palavra colocada pelo ministro, e tem sido acompanhada como aumentar a despesa do projeto. Quando, na verdade, quando se fala em iniciativa, nós estamos falando de quem deflagra o processo. A hora que chega aqui, ele é discutido. E os diversos projetos que tramitam nessa casa, das mais diversas naturezas, a gente pode propor emendas, desde que a gente demonstre de onde está saindo esse recurso, se há dotação orçamentária, né, e a AD está aí para poder falar sobre isso, suficiente para cobri-la. Quando a gente olha para o orçamento e as peças orçamentárias que foram aprovadas, a gente percebe que o aumento concedido, que na verdade não é aumento, é uma revisão inflacionária, que é direito constitucional, e que não existe nenhum índice oficial estabelecido para que seja esse ou aquele, então o que nós fizemos aqui não foi criar algo novo. Inclusive, quando o ministro fala da questão das emendas, elas não podem ter aumento em despesa previsto no projeto, entende, no projeto de lei orçamentária. O nosso entendimento é que seja naquele orçamentário, mas o que tem sido interpretado é que no projeto de lei que foi encaminhado. Guardem afinidade lógica ou relação de pertinência com a proposição original. A maior pertinência é que se justifica pela revisão da inflação por índice oficial e observa-se aí a questão da compatibilidade com os projetos orçamentários. Nesse aspecto, a gente percebe que a grande ideia, ao vetar, é economizar R$1.800.000 dos cofres no exercício. A grande ideia é essa. No entanto, apegou-se à questão da inconstitucionalidade baseada na jurisprudência. E ainda cometeu-se o equívoco, salvo melhor entendimento, de publicar o que foi alterado como se fosse incontroverso. Do contrário, a gente poderia, reforçando o entendimento da minha parte, vetar vírgulas, vetar trechos da lei, porque de maneira material, pode não ter sido formal, mas de maneira material, o que vetou-se foi o valor. De maneira, vetou-se foi o valor. Então, vetou-se parcialmente. Nesse aspecto, eu entendo que existe uma celeuma, como diz o Dete, né, Dete? De uma publicação e de uma execução de despesa que não está ancorada numa lei que merece prosperar nesse sentido. Acho que foi de modo até antecipada essa publicação. Poderia, inclusive, colocar só assim, vetado, porque o projeto, Márcio, ele é retroativo a janeiro. Eu podia simplesmente vetar o artigo e deixar a discussão seguir. Simplesmente publicou 371, pagou 371. E nesse aspecto, dito isso, eu não estou encontrando outro caminho melhor que não ser contrário ao veto e manter os 462, torcer para que ele seja publicado e pago, inclusive, retroativo e
ainda que haja uma ADI no futuro, a ADI apenas vai prosperar dali para frente. Ela não retroage para prejudicar o servidor, que sequer tem culpa de tudo o que aconteceu. Então, nesse aspecto, eu sou contrário ao veto. A Deise quer dar uma palavrinha? Uma boa tarde a todos. Para esclarecer o que o professor William disse com relação à previsão orçamentária, conforme foi colocado na nota técnica 1/2024 da contabilidade, comprova-se que a previsão do orçamento da folha, né, de despesa de pessoal, demonstrada lá no quadro demonstrativo dos gastos com pessoal, que é um anexo da lei orçamentária aprovada, continha o valor de R$ 231.627.747 enquanto com a revisão, a despesa de pessoal, conforme o impacto apresentado pelo Executivo, ela atinge apenas o valor de R$ 209.944.332,51, estando comportada perfeitamente. Então, a questão orçamentária, que é o que cabe a nós da contabilidade fazer o estudo, ela contempla, né, a revisão, tanto um contra o outro percentual, estão abaixo do previsto, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Vereador Guilherme. Presidente, vou pegar outro microfone. Boa tarde, presidente, novamente. Eu acho que esse tema é importante porque, e nós não estamos tratando aqui de aumento de salário, né? É bom deixar claro, antes que as pessoas entendam errado, nós estamos falando apenas de recomposição. Mas aqui se fala de duas propostas que foram enviadas a essa casa, e para quem entende minimamente de economia e quando nós estamos falando de inflação, nós estamos falando de dois índices, né? IPCA e INPC. E claramente, o IPCA, nós estamos falando de um conjunto de produtos que são pegos, baseados em uma inflação teoricamente projetada. Aí eu pergunto para os senhores, alguém aqui quem está nos acompanhando, acredita realmente que a nossa inflação vai se basear apenas nesse valor? Jamais. E aí eu ainda não entrei no mérito. Alguém aqui nessa casa imagina que a inflação vai se basear no índice do INPC? Então, aí são discussões, né, que cabem à reflexão. Do ponto de vista do Executivo, vem o Marcinho aqui defender a questão orçamentária, a gente respeita. Mas nós sabemos, e aqui ouvimos a Deise mais uma vez, já ouvimos o William em cima disso, há espaço sim para conceder esse reajuste aos servidores. E aí tem várias formas de se fazer, pode-se cortar na carne, pode-se diminuir a despesa, tem várias formas, principalmente baseado no que a Deise me confirmou, que daria pouco mais de 1.800.000 por ano, não é isso, Deise? Isso. Haja visto que essa casa autorizou complementação para a Transnova. Uma possível, né? Uma empresa que está colocando criança e adulto para andar no mesmo ônibus. Então, é um tema a ser discutido, muito bem aqui nessa casa. E aí eu vou basear no que o William falou. As alegações do veto, elas se basearam em princípios que não tem muito a ver do que eles estão pedindo. Então, assim, tem uma diferença grande. E a principal é o vício de iniciativa. E aí, como existem decisões baseadas em jurisprudência, como o William falou, a gente pode citar uma também, uma súmula, a 917 do STF, né, os doutores sabem aí, que fala que também cabe a essa casa votar em projetos que têm despesa, ou cabe ao Legislativo. Esse é outro ponto importante. Mas então, para finalizar e não alongar mais, meu posicionamento é para quebra do veto. Presidente, só para fazer um adendo,
Quando o Guilherme fala da questão de que existe decisões contrárias, por que elas existem? Porque o caso concreto é diferente. Por exemplo, essa jurisprudência que tem de que não pode aumentar a despesa no projeto, não estava tratando de recomposição de inflação, estava tratando de criação de uma gratificação que não existia. Então, é só para poder perceber o sentido, né, e o alcance dessas divergências. Então, diante aqui das falas do vereador Guilherme e vereador William, eles se posicionaram pela quebra do veto. Então, o veto parcial à proposição 01/2024, ela segue para logo mais, para as reuniões. Diante do exposto, está encerrada a reunião. Diante da reunião aqui dos fatos, meu posicionamento será dado logo mais à noite. Muito obrigado.